No mundo dos negócios, principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que a complexidade fiscal pode ser um verdadeiro obstáculo, paralisando um projeto antes mesmo de ele sair do papel. Mas e se existisse uma maneira de virar esse jogo? De transformar essa complexidade toda numa vantagem estratégica? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Como a combinação de inteligência fiscal com uma gestão de projetos de ponta não só protege um negócio, mas na verdade o impulsiona. Para começar, vamos direto a uma pergunta que, olha, tira o sono de muito gestor por aí. Aquele projeto onde tanto tempo e dinheiro foram investidos está mesmo seguro? E não estamos falando só da concorrência, não. O perigo muitas vezes está nas vulnerabilidades fiscais escondidas, aquelas que podem, de uma hora para outra, descarrilar todo o esforço. E essa pergunta já nos joga direto no coração do desafio das empresas hoje em dia. Operar num mercado tão dinâmico como o brasileiro é como navegar num labirinto que muda o tempo todo. Cada nova curva pode esconder tanto uma grande oportunidade quanto uma armadilha fiscal daquelas. A realidade é a seguinte: a legislação tributária brasileira é famosa por ser uma das mais complicadas do mundo. E o ponto principal é que não é uma lista de regras que nunca muda. Pelo contrário, é um organismo vivo. Uma empresa pode estar totalmente em dia na segunda-feira e na sexta uma nova norma já criou um passivo fiscal que ninguém esperava. É esse risco constante que transforma a operação num verdadeiro campo minado. Ok, então, como é que se navega nesse campo minado? A resposta não é simplesmente reagir mais rápido aos problemas. É preciso uma abordagem completamente diferente. É sobre integrar duas áreas que muitas vezes trabalham separadas, mas que, quando se juntam, criam uma verdadeira fortaleza estratégica. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de inteligência fiscal. Pense nela não como jogar na defesa, só tentando evitar multas, mas sim como jogar no ataque. É usar o conhecimento profundo das regras do jogo fiscal para tomar decisões mais espertas, otimizar recursos e, no fim das contas, transformar o que para muitos é uma dor de cabeça numa vantagem competitiva. Do outro lado, a gente tem a gestão de projetos. Essa é a disciplina que pega a estratégia e a transforma em realidade. É a estrutura que garante que as grandes ideias não se percam no meio do caos, mas que sejam executadas direitinho, dentro do prazo, do orçamento e do escopo. É o motor que faz a coisa acontecer. E é aqui que a mágica acontece. Quando se junta a inteligência fiscal, que seria o arquiteto projetando uma estrutura sólida e eficiente, com a gestão de projetos, o mestre de obras, que garante que a construção seja impecável, o resultado é uma vantagem estratégica muito difícil de abalar. Uma cria o plano perfeito, a outra executa esse plano com perfeição. Mas, na prática, como é que se constrói essa fortaleza? Bom, tudo se apoia em 3 pilares fundamentais. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Nossos 3 pilares são planejamento estratégico, que é onde a gente define o caminho, governança robusta, que garante que a gente se mantenha nesse caminho, e, por fim, a gestão proativa de riscos, que nos prepara para qualquer desvio inesperado. Cada um deles é absolutamente vital para a estabilidade de toda a estrutura. Começando pelo primeiro pilar, o planejamento. Essa é a fase proativa. É aqui que o jogo é ganho antes mesmo de começar, sabe? Em vez de lançar um projeto e só depois descobrir um problemão fiscal, o planejamento estratégico antecipa tudo isso. Desde a escolha da estrutura societária certa até o aproveitamento de incentivos, é nessa fase que se constrói a base para eficiência e segurança lá na frente. E essa citação resume perfeitamente a necessidade do nosso segundo pilar. Sabe por quê? Porque um plano brilhante, sem uma estrutura para executá-lo, não passa de uma boa ideia. E essa estrutura tem nome: governança. O segundo pilar, a governança, é o que dá integridade para todo o processo. É ela que define as regras do jogo, garante a transparência e cria um senso de responsabilidade. Mas o maior poder dela, talvez, seja construir confiança. Confiança para os investidores, para os clientes, para o mercado. É o que transforma o ter que cumprir as regras em ter uma reputação de ferro. E isso nos leva direto ao nosso último pilar, a gestão de riscos. A abordagem tradicional é como ter um bombeiro de plantão, só esperando o incêndio começar. A gestão proativa de riscos, por outro lado, é como ser um arquiteto que projeta um prédio à prova de fogo. A ideia é antecipar os problemas e neutralizá-los antes que eles virem uma crise. Bom, a gente já estabeleceu a estratégia e os pilares. Agora, vamos ao que interessa. Que ferramentas e processos são usados para colocar essa teoria toda em prática no dia a dia?
O legal aqui é pensar nessas ferramentas não como coisas separadas, mas como um verdadeiro ecossistema de controle. A auditoria é tipo o sistema imunológico, garantindo a saúde e a conformidade dos dados. A gestão de custos age como um preparador físico, mantendo a operação enxuta e eficiente. A engenharia econômica é o estrategista, que avalia se cada novo investimento vai fortalecer o time. E a perícia é o diplomata, que resolve as disputas. Juntas, elas criam uma defesa de 360 graus. E essa sinergia fica super clara quando a gente olha para cá. A gestão financeira com seus 40% pode até estar no comando, mas ela não toma decisões sozinha, no vácuo. Ela depende totalmente dos dados e análises da controladoria, da validação da auditoria e da avaliação de viabilidade da engenharia econômica. Nenhuma peça funciona sozinha. A decisão final é sempre o resultado dessa colaboração. Ok, já vimos como as coisas funcionam hoje, mas agora vamos olhar um pouco para o horizonte. A tecnologia não está só melhorando essas ferramentas, ela está revolucionando tudo, criando um kit de ferramentas completamente novo para o gestor do futuro. A diferença é gritante. Estamos saindo de uma era onde a gestão era muito baseada na experiência, em olhar para trás e reagir, para um futuro onde a inteligência artificial permite uma análise preditiva. A IA não está só fazendo o trabalho antigo mais rápido, ela está permitindo um trabalho totalmente novo, o de prever o futuro com base em dados. E os números falam por si. Olha só o potencial da previsão de riscos. Uma melhoria de até 85% com o uso de IA. Na prática, o que isso significa? Menos estouros de orçamento, menos atrasos e, o mais importante, muito menos surpresas que custam caro. E para fechar, no mundo de hoje, nenhuma estratégia pode se dar o luxo de olhar só para dentro. A globalização significa que um evento lá do outro lado do mundo pode impactar um projeto aqui. Por isso que uma visão global é essencial. Monitorar mercados, entender riscos geopolíticos e, crucial, garantir que a nossa própria tecnologia esteja alinhada para responder a tudo isso em tempo real. E assim, a gente termina com uma reflexão. A gestão que está sendo feita hoje está usando essas novas ferramentas para construir ativamente o futuro ou está presa no ciclo de só reagir, apagando os incêndios do presente? A resposta para essa pergunta, ela vai definir quem vai ter sucesso no próximo grande projeto.